E aí pessoal, como que vocês estão? Tudo certo? Hoje eu tava pensando aqui, e às vezes quando a gente faz análise de filmes e de séries, usamos alguns aspectos técnicos que nem todo mundo tá familiarizado e a gente acaba trazendo aqui para os vídeos esses termos técnicos e aí fica uma coisa meio desconexa, né? Tipo, se ninguém entende, aquela coisa assim fica meio tipo, hã? Né? Mas ó, eu tava pensando então trazer alguns termos técnicos para cá pro YouTube. Lá no Instagram eu já comecei a fazer isso faz algumas semanas, umas 2 ou 3 semanas. Mas aí eu pensei, por que não levar esse conteúdo de um modo mais aprofundado pro YouTube, né? Vamos lá. Claro que não vai ser aquela coisa técnica que você vai sair daqui formado em cinema e que, nossa, sabe, você é um mestre. Mas sabe por que também é interessante saber disso? Porque quando você for ver algum filme ou alguma série, você vai conseguir identificar do tipo, nossa, aquele é o efeito Kuleshov, ou nossa, isso é um Raccord, ou nossa, isso aqui é um plano sequência. E hoje é justamente sobre o que a gente vai falar. A gente vai falar sobre plano sequência, que foi um tema muito recorrente aí em alguns filmes recentes, como Birdman, né, como foi em 1917, mas alguns filmes mais antigos foram aqueles que inauguraram e que aprimoraram essa técnica. Vamos falar então sobre plano sequência? Pois é, um cara muito famoso que usou bastante plano sequência em seus filmes foi o Hitchcock. Exatamente, ele era bem conhecido por fazer excelentes planos sequências em diversos de seus filmes. E por que geralmente diretores e editores costumam usar o plano sequência? Olha, a questão é a seguinte, vamos começar do começo. O plano sequência basicamente é como se fosse uma cena que nunca termina, né? Você vai vendo e não percebe cortes na cena, você não percebe a mudança de um take para o outro. Basicamente é como se a câmera fosse acompanhando os atores e os atores e o cameraman nunca tivessem um descanso. Então é mais ou menos assim, que começa com um cara, por exemplo, entrando na casa, e aí vai acompanhando ele até ele sair da casa e dar a volta sem nenhum tipo de corte. Caso o ator tenha que refazer a cena, vai ter que refazer do começo, caso ele erre. E isso, obviamente, vocês já devem imaginar, é problemático. Não é exatamente problemático, mas precisa de um preciosismo técnico muito grande, porque dá um trabalhão pro ator, dá um trabalhão pro diretor, dá um trabalhão para os técnicos, né, que mexem com a câmera, os cameramen, dá um trabalhão também na edição. Mas aí você vai falar assim, Márcio Júnior, por que dá um trabalhão para a edição? Porque dificilmente editores e diretores conseguem fazer um plano sequência de fato. Eles costumam fazer planos sequências, não são fake, são planos sequências de fato ainda, mas assim, não é exatamente a melhor das técnicas possíveis. E eu digo isso por quê? Porque 1917, por exemplo, que foi um filme muito famoso por ter feito vários planos sequências excelentes, e assim, não estou diminuindo a técnica dos filmes que fazem isso, beleza? Mas acontece que alguns diretores e editores escondem o corte. É justamente isso. O que ele pega e faz? Geralmente ele pega, dá um enfoque, dá um close em algum objeto, em algum cenário, alguma parte do cenário, e ali tem um corte imperceptível. É do tipo assim, eles vão unir duas partes de filmagens sem que você perceba, porque é exatamente a mesma imagem, sem nenhuma modificação de espaço, né? Então você não vai ver nada se movimentar. E assim, geralmente esse plano sequência que eles usam. A melhor técnica, basicamente, seria filmar do começo ao fim, claro. Mas isso é muito difícil, dá muito trabalho e basicamente o plano sequência é isso. Deu para compreender? Agora, por que os diretores e editores costumam usar o plano sequência? Porque quando há um corte perceptível, ou vamos por assim, vai mudar do meu rosto para o rosto de alguém, do rosto de um soldado para outro rosto, né, tipo de um capitão, por exemplo, e tem um corte, sem que você perceba, isso te dá um fôlego. É como se você pudesse respirar. É como, então, obviamente, o ator também tem uma liberdade maior de errar, porque se ele errar, simplesmente vai começar do corte em diante, certo?
mas vamos supor assim, para o espectador, isso dá um fôlego, sabe, dá para respirar, não fica uma coisa muito afoita, muito rápida. E o plano sequência é justamente isso. É como se você tivesse que ficar atento o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, e não pudesse deixar de prestar atenção. Lembra que eu falei que o Hitchcock usa muito isso? Qual que é o parâmetro dos filmes do Hitchcock? Basicamente, a tensão crescente. Ele é o mestre da tensão crescente. 1917, também, você ficava cada vez mais tenso com a guerra, com os conflitos, e Birdman também. Então é exatamente essa a intenção quando os diretores e editores usam os planos sequências. Deu para entender? Se ficou alguma dúvida, comenta aqui. Já me seguiu no Instagram? Pô, me segue no Instagram, se inscreve aqui no canal e a gente se vê nos próximos vídeos. Até mais!